chegou o grande dia, onde iremos conhecer os 3 procedimentos queridinhos da estética. Luiz, é um prazer estar aqui com você novamente no nosso Podcast Franca. Fala pra gente, Luiz, sobre os queridinhos do momento. Olá, pessoal, tudo bem? A satisfação é toda minha. Como da outra vez que eu participei do programa, hoje também participo com uma satisfação enorme. Os procedimentos, olha, eu peguei aqui, a sua equipe me passou algumas listas dos procedimentos. Sim, várias perguntas. Tem diversos procedimentos interessantes na estética. Primeiro é bacana a gente mostrar para a população que, dentre os profissionais, a gente tem um hábito de separar os procedimentos entre procedimentos faciais e corporais. É um hábito e a gente acaba se identificando com os dois, ou só com o corporal, ou só com o facial. Claro, uma pessoa que trabalha com procedimento corporal, não quer dizer que ela não saiba nada do facial, quer dizer que ela tem uma aplicação maior nos procedimentos corporais. E o contrário também é verdade, a pessoa que faz um procedimento facial, ela sabe dos procedimentos corporais, mas ela acaba tendo uma habilidade maior, uma dedicação maior nos procedimentos faciais. Então, por exemplo, um procedimento que ele é quase que exclusivamente facial, não é exclusivo porque ele tem alguns pontos dentro da medicina especificamente, né? É a toxina botulínica, a gente conhece como Botox. Ah, o famoso Botox. O Botox ele tem essa tag, né? Esse rótulo do famoso Botox, não só por o nome ser muito forte, né? Uma marca, mas também por a gente olhar numa pessoa e falar assim, parece que ele fez o Botox, ou ela, né? Então, assim, o Botox ele tem o seguinte perfil, diminuição de rugas e linhas de expressão. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, a gente chama de Joe, né? A pessoa está com uma flacidez aqui, que fica com aquele rostinho igual de bulldog, que dá aquela caidinha de lado. Aí fala, olha, eu quero fazer Botox. Não, essa disfunção estética, se a pessoa quiser corrigir, se for de vontade da pessoa, nesse caso não é com Botox, por exemplo. Então, o Botox ele é muito aplicado onde tem rugas e linhas de expressão. Por exemplo, na testa, área dos olhos, são locais que é muito utilizado. Luiz, e assim, tomando seu gancho aí, a partir de que idade que a pessoa pode estar começando? Porque assim, eu vejo muitas adolescentes hoje, tá com a pele lisinha, bonita e tá, eu vou aplicar Botox. Existe uma idade mínima para isso? Na verdade, não. Recomendo-se que seja maior de 18 anos por uma questão de autonomia legal mesmo, né? De legislação. Mas uma questão biológica, não. O que é interessante é realmente se a pessoa reconhece essa necessidade e se o profissional também reconhece, é interessante fazer sim, no sentido de ser precaução. Ser algo legal. Que pode ser feito para prevenir no futuro uma formação de uma linha de expressão maior. Então, não tem uma idade ideal, mas se a gente começa a fazer essa prevenção de forma mais preventiva, né, de uma forma mais precoce, melhor dizendo, lá tardiamente terão menos rugas e menos linhas de expressão. Ah, legal. Eu acho o Botox muito bacana. E qual que foi o segundo mais assim comentado que eles gostaram? Deixa eu fazer um comentário aqui ainda sobre o Botox, Maria Célia. É um procedimento muito utilizado, então eu vou fazer, assim, eu faço questão de deixar alguns pontos aqui interessantes. O Botox ele tem um tempo médio, que é uma dúvida que estava inclusive lá nos comentários. O Botox ele tem um perfil, né, de procedimento de ser feito entre 4 a 6 meses, tá? Então, vamos ver assim, ó, o Botox ele é feito, por exemplo, em janeiro, vamos colocar, lá entre abril a junho é o retorno, faz ali uma nova aplicação. Por que isso? O Botox ele atua diminuindo a força de contração muscular. Quando diminui a força de contração muscular, aquela linha de expressão ou aquele conjunto de linhas de expressões, eles diminuirão. E com isso a pessoa se torna um rosto, uma face mais jovial. Com o passar do tempo, essa musculatura que foi impedida de ter a contração muscular, volta a ter novas fibras musculares, ou melhor dizendo, novos junções neuromusculares, e passa a ter contração muscular novamente e tem que aplicar novamente. Então o Botox não é feito uma só vez e pronto.
então vou fazer nunca mais ou alguma coisa assim. Não, existe uma periodicidade que é entre 4 a 6 meses. Outros pontos interessantes também. Um deles, a pessoa que faz o procedimento, ela deve evitar alguns movimentos bruscos no dia do procedimento. Por exemplo, por 4 horas, ela deve se manter, a gente brinca muito lá na acne, fala assim, a pessoa deve se manter plena. Que essa brincadeira de se manter plena é simplesmente se manter sentada, sem movimentos de vou agachar, vou levantar, vou na academia, vou correr, vou fazer uma... Não, ela tem que se manter ereta, sentada no sentido de o tronco ereto e sem fazer movimentos para frente, para cima e colateral também. Porque senão a toxina que está em um determinado local, ela acaba indo para um outro feixe muscular e com isso pode ter ali um relaxamento muscular de um músculo que não deveria ter esse relaxamento. Ai, que legal! Então, olha só. Olha só que o interessante. Resultado de um procedimento estético de todos, mas a gente falando aqui pontualmente do Botox, depende do paciente também, não é só do profissional. Já tiveram algumas situações que o profissional, ele aplicou certinho, diversas orientações foram feitas para o paciente e o paciente chegou em casa, por exemplo, e foi para o happy hour. Não dá certo. Naquele dia do procedimento, escolha um dia que você possa, pós-procedimento, realmente não ter atividade e que também não queira ter atividade. Happy hour é uma escolha, né? Normalmente é uma escolha. E a pessoa escolheu ir no happy hour e perder ali o procedimento, que perde. A qualidade não será a mesma. Eu vou aproveitar o Luiz aqui, falando realmente do Botox, porque, né, tem pessoas que às vezes ficam com aquela cara de brava quando coloca o Botox. É porque coloca muito? Por quê, Luiz? Muita gente fala assim, não coloca o Botox, senão você vai perder as suas expressões. Isso não é verdade. O que na realidade a pessoa vai perder são as linhas de expressões mais acentuadas. E perdendo essas linhas de expressões por conta da não contração muscular, algumas pessoas falam que ela perde a expressão e com isso perde um pouco da harmonia. Isso não faz muito sentido. Eu não vejo que a pessoa que aplica e foi bem orientada pelo profissional, ela perdeu ali alguma linha de expressão, ela se tornou com um rosto menos simpático. Não vejo dessa forma. Agora, veja bem, é importante que a pessoa que vá aplicar, o paciente, siga as orientações do profissional. Legal. Porque senão a pessoa quer aplicar uma quantidade enorme no local que não faz sentido, e às vezes o profissional cai na onda ali do paciente, por uma questão talvez até comercial, e o profissional acaba fazendo. Se o seu profissional orientou que aquele local, que aquela quantidade não é bacana, não vai fugir da harmonia facial ou da harmonia corporal, não faça. É o profissional que estudou e ele está muito bem orientado para que o procedimento seja feito e tenha resultado. Estética é resultado, Maria Célia. Realmente. Estética não vamos ver no que vai dar, é resultado. E, volto a dizer, o resultado é técnico, então tem uma relação com o profissional, mas tem uma relação muito forte com o paciente. Se o paciente toma água, se ele dorme, posição de dormir, se ele fez um repouso no dia da aplicação do Botox, tudo isso influencia. Nossa, muito bacana, né? A gente saber essas informações do Luiz que a gente nem imagina. Às vezes acha que é só ir lá, aplicar o Botox, fez a mágica e pronto. De forma nenhuma. Olha que interessante. Qual que é o tempo mesmo? O Botox serve como indícios de algumas doenças que, para a ciência, é um ponto muito positivo. Então, por exemplo, o tempo do Botox é entre 4 a 6 meses. Se o Botox, se ele demorar para diminuir o efeito, ou melhor dizendo, se ele prolonga o efeito, 8 meses, o Botox ainda está atuando, 1 ano está atuando, será que isso é bom? Será que isso é interessante? Então veja bem, em vez de ter a periodicidade de 2 a 3 vezes no ano, essa periodicidade vai ser maior, né? Vai ter um tempo Sim. maior, quer dizer que vai aplicar menos vezes. Então o paciente num momento desse deve pensar, então se está atuando mais tempo, isso é benefício, porque eu vou gastar menos grana e, obviamente, não só por conta da grana, mas de ter o rosto jovial, aquela parte que está sendo tratada. Especificamente, esse ponto não é interessante. Não é interessante, pelo seguinte, uma vez que aplica o Botox e o Botox está atuando por muito tempo, é sinal que as junções neuromusculares elas estão demorando muito a se refazerem. Junções neuromusculares, ela tem uma relação com uma doença chamada de Alzheimer,
Então, uma pessoa que tem o tempo prolongado de Botox, quer dizer que as junções neuromusculares têm dificuldade de se refazer. Olha, então, ela tem uma propensão de ter Alzheimer. Nossa, é interessante, olha que né? interessante isso. Vou ficar atenta. Luiz, então ótimo, foi super esclarecedor a parte do Botox. Fala pra gente o segundo que assim, as pessoas mais quiseram realmente saber. Eu peguei dos comentários um outro procedimento. Foram vários, né? Foram vários, né? Mas você... Mas também de um contexto. Certo. De um contexto. Certo. O que vai na clínica, dos profissionais, o que mais você está fazendo, ou seja, daquilo que Ótimo. foi compilado também da minha experiência, tá? E o preenchimento. Então, nós temos aí o preenchimento. Lembrando que os preenchedores são dos mais diversos. Eu escolhi para falar aqui de 2 preenchedores, não são marcas, tá? É puramente químico ali o que eu vou falar, são bioestimuladores, então não são marcas. O ácido hialurônico, que é muito conhecido, muito discutido, muito colocado isso na mesa da sociedade, assim como também dos profissionais em estética. E o segundo bioestimulador é a hidroxiapatita. Então, primeiro vamos conhecer pontualmente o perfil de cada um desses bioestimuladores. O ácido hialurônico é uma glicosaminoglicana que é conhecida, que é encontrada na pele naturalmente. Tá? Então, o ácido hialurônico está lá, ele, com o decorrer do tempo, ele diminui o processo de produção no organismo e por isso que a gente encontra pessoas que não se cuidam, até aquelas mesmas que se cuidam, mas você percebe que o rosto está ficando menos hidratado, já tendo uma característica um pouco mais de diminuição daquela estrutura tecidual. Só para a gente comparar, então, lembra de um rosto de um bebê lá, de uma criança de 2 anos, depois vai pegar de uma pessoa que já tem 30 e poucos, que não é terceira idade, nada disso, mas que a quantidade do ácido hialurônico já começou a diminuir. E com isso vai aparecendo ali algumas disformidades, algumas disfunções estéticas que a gente fala, caracteriza como disfunções estéticas. Lembrando, a verdadeira disfunção estética, a gente, profissional de saúde, até pode ir lá e reconhecer aquela disfunção, mas a verdadeira mesmo é a que a pessoa reconhece, que a gente chama de queixa. Né? Então, qual que é a sua queixa? A pessoa fala, não, eu tenho essa disfunção estética aqui, mas não é uma queixa. Que maravilha! E não deixem de seguir o nosso podcast Franca e a Maria Célia.